Estudo Bíblico 1 Timóteo. Por que estudar esse livro? Em 1 Timóteo, lemos que o apóstolo Paulo aconselhou Timóteo, um líder da igreja em Éfeso, a assegurar que a sã doutrina fosse ensinada, e a não permitir que falsidades populares distraíssem as pessoas dos ensinamentos do Evangelho. Ele ensinou Timóteo sobre os ofícios de bispo e diácono, e debateu as qualificações daqueles que serviam nessas posições. Paulo também expressou sua profunda gratidão pela misericórdia de Jesus Cristo quando foi convertido. Estudar 1 Timóteo vai ajudá-lo a aumentar sua conscientização sobre a importância de ensinar a sã doutrina na igreja. Você também vai poder aprofundar sua apreciação pela misericórdia do Salvador e pela importância do papel dos bispos e de outros líderes da igreja. Quem escreveu esse livro? Paulo escreveu 1 Timóteo, ver 1 Timóteo 1:1. Quando e onde ele foi escrito? A primeira epístola de Paulo a Timóteo foi escrita provavelmente entre 64 e 65 d.C., talvez enquanto ele estava na Macedônia. Ver Guia para Estudo das Escrituras, Epístolas Paulinas, scriptures.lds.org, 1 Timóteo 1:03. Antes de escrever essa epístola, Paulo foi libertado após 2 anos preso, em prisão domiciliar, em Roma e provavelmente estava viajando muito, visitando regiões onde havia estabelecido ramos da igreja anteriormente. Ver Guia para Estudo das Escrituras, Epístolas Paulinas. Para quem e por que esse livro foi escrito? Paulo escreveu essa epístola a Timóteo, que havia servido com ele durante sua segunda viagem missionária, ver Atos 16:1-3. Após a missão, Timóteo continuou a ser um missionário e líder fiel da igreja, ver Atos 19:22, Filipenses 2:19. E uma das pessoas associadas a Paulo em quem ele mais confiava, ver 1 Coríntios 4:17. Paulo referiu-se a Timóteo como seu verdadeiro filho na fé. 1 Timóteo 1:2. O pai de Timóteo era um gentil grego, mas sua mãe e sua avó eram mulheres judias justas que o ensinaram e o ajudaram a aprender as Escrituras. Ver Atos 16:1-2, 2 Timóteo 1:5 e 3:15. Na época em que essa epístola foi escrita, Timóteo servia como líder da igreja em Éfeso, ver 1 Timóteo 1:3. Paulo deu a entender que alguns membros duvidavam das habilidades de liderança de Timóteo por ele ainda ser jovem, ver 1 Timóteo 4:12. Paulo pretendia visitar Timóteo pessoalmente, mas não tinha certeza se conseguiria, ver 1 Timóteo 3:14 e 4:13. Paulo escreveu a epístola a Timóteo para ajudar o jovem líder da igreja a entender melhor suas funções. Quais são algumas características marcantes desse livro? As cartas de Paulo, conhecidas como 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, geralmente são chamadas de epístolas pastorais, porque contêm os conselhos de Paulo aos pastores ou líderes na igreja. Ver Bíblia Dictionary na Bíblia SUD em inglês, Pauline Epistles. A palavra pastor vem do latim pastor, o que guia ovelhas. Paulo deu diretrizes para ajudar Timóteo a identificar candidatos dignos de servir como bispos ou diáconos. Ver 1 Timóteo 3. Essas diretrizes ajudaram a destacar a responsabilidade dos líderes da igreja de proverem as necessidades temporais e espirituais dos membros. Ver 1 Timóteo 5. Paulo também falou sobre a falsa ideia muito comum da ascese, a crença de que uma espiritualidade mais elevada poderia ser alcançada por meio de estrita abnegação. Por exemplo, ele advertiu que alguns membros da igreja poderiam apostatar e promover a crença de que o casamento era proibido. Ver 1 Timóteo 4:1-3.
Para evitar essa e outras influências prejudiciais e apóstatas, Paulo deu instruções a Timóteo para ensinar a doutrina sã. Ver 1 Timóteo 1:3 e 4:10, 4:1 a 6, 13 e 16. Tenha um dia abençoado. Apóstolo Jeff Zangão.